Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula que faz parte da divulgação da nossa pós-graduação multiprofissional em dependência química, reconhecida pelo MEC e ministrada na parceria Universidade Paulista, Unip com Vida Mental. Então, a mini aula é: como especialista em dependência química previne crimes? Antes, faça já a sua inscrição aqui no nosso canal youtube.com/Vida Mental e continue recebendo os nossos novos vídeos, assim como também ative o sininho e tenham os alertas quando os outros vídeos forem ao ar. Bem-vindos! Como especialistas em dependência química podem reduzir crimes? Essa é uma pergunta muito repetida por colegas da saúde, da educação e também da justiça. Infelizmente, nós temos uma população carcerária enorme no Brasil. Nós temos um dos maiores números de pessoas presas do mundo. Parte destas pessoas poderiam, com grande chance, não terem chegado a esse ponto de ter comportamento criminoso, porque se tivessem tido intervenções antes dos seus comportamentos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, álcool, maconha, cocaína, crack e outras, poderiam muito bem não estarem presos se tivessem sido anteriormente tratadas. Quero exemplificar alguns casos, por exemplo, de pessoas que, em função da dependência de álcool grave, desenvolveram comorbidade, por exemplo, com depressão, e passaram a não ter mais condições de trabalhar, logo não pagaram a pensão alimentícia e acabou sendo presa. É um caso clássico onde um especialista em dependência química teria atuado de forma a intervir nessa pessoa com dependência de álcool e tratá-la em equipe multiprofissional, de modo que não desenvolvesse nem a depressão e nem que ela perdesse o emprego e menos ainda que ela fosse presa por não pagar a pensão alimentícia. Nós temos também várias pessoas que estão presas porque tiveram comportamentos agressivos dentro do ambiente familiar, por exemplo, com a aplicação de Lei Maria da Penha, porque em função, por exemplo, do uso do próprio álcool ou de substâncias estimulantes como cocaína e crack, fizeram agressões, por exemplo, do marido contra a mulher, porque o nível de impulsividade estava exacerbado por conta do uso de substância psicoativa como cocaína e crack. E então, se tivesse tido a oportunidade de ser acolhido, tratado e reabilitado por especialistas em dependência química em um ambiente multiprofissional, como, por exemplo, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, teria prevenido esse comportamento agressivo de aplicação Lei Maria da Penha com prisão. Nós temos também várias pessoas que estão presas porque cometeram crimes ao mesmo tempo que aplicaram violência muito desproporcionalmente intensas em relação ao contexto. Por exemplo, foi subtrair um tênis e também matou a vítima. Ou seja, trata de uma condição muito grave e que, se esse autor tivesse sido reconhecido, tratado e reabilitado por especialistas em dependência química multiprofissional, teria evitado esse comportamento criminoso que levou à prisão. Então, em relação à pergunta se especialistas em dependência química podem diminuir crimes, a resposta é sim, porque especialistas em dependência química, atuando no CAPS, na comunidade terapêutica, nos ambulatórios, nas unidades básicas de saúde, nos consultórios particulares, em muitos outros ambientes, fazem intervenções intensas, de modo que o adoecimento cognitivo, afetivo e especialmente comportamental seja abordado de maneira precoce, com eficiência e evitam-se
comportamentos omissos, como, por exemplo, pagamento de pensão alimentícia. Evita-se comportamentos impulsivos, como agressão no ambiente familiar e aplicação de Lei Maria da Penha. Evita-se comportamentos desproporcionalmente agressivos, como, por exemplo, em várias condições de rua e que acaba, infelizmente, tendo vítimas fatais e esses autores sendo presos, sendo que poderiam muito bem, anteriormente, ter sido tratados para dependência química. Atuar com dependência química é algo muito gratificante, porque a cada vez que fazemos um diagnóstico precoce, a cada vez que participamos de uma internação, cada vez que atuamos em uma reabilitação, cada vez que reconhecemos a dependência química em comorbidade e que ali agimos para a reversão dessa condição clínica complexa, juntando vários profissionais, nós salvamos vidas, nós prevenimos destruição familiar, nós evitamos criminalidade. Portanto, a atuação em dependência química é uma parte da nossa atuação profissional altamente causadora de gratificação, tanto para cada um de nós, como profissional individual, assim como para uma equipe que, mesmo com as discussões e discordâncias, convive nesta atuação, assim como também para os próprios pacientes, lógico, seus familiares, a sociedade como um todo. Então, sim, especialista em dependência química pode muito bem prevenir diversificados tipos de crimes. E aí, já convido para, de maneira imediata, fazer aqui, clicar no link abaixo do vídeo e ter acesso ao site da Unip com informações pedagógicas, administrativas e financeiras para sua inscrição e matrícula imediata na nossa pós-graduação em dependência química. Formamos especialistas altamente competentes, muito competitivos em entrevistas de emprego, processos seletivos, concursos públicos. Então, se você está interessado em participar de uma área do conhecimento altamente desafiadora, instigante e gratificante, vamos fazer pós-graduação multiprofissional em dependência química e irmos para um nível de satisfação pessoal, reconhecimento social e remuneração muito mais além.